Contabilidade que gera resultado. Esse é o tema do episódio de hoje do podcast da Andipet. Bom, para muitos empresários ainda é um assunto de bicho de 7 cabeças, né? Mas pode ser a diferença entre ter uma empresa com saúde financeira ou simplesmente ficar apagando incêndio, né? Mais um podcast da Andipet, Diego. Maria, eu te confesso que eu tava com saudade já, viu? Demais, Porque quem né? nos acompanha vê os episódios a cada 15 dias, né? Tem 2 meses que a gente não grava. Falei, cara, que saudade de Saudade voltar disso aqui. tudo aqui, né? Que bom, estamos de Que volta, um assunto muito E assunto relevante, né? pertinente. Eu gosto muito de falar do propósito, né? Desde desse podcast, ainda mais desse episódio em específico. A gente identifica uma grande necessidade no mercado, não só na redistribuição, mas principalmente no varejo, que é um dos objetivos da nossa associação, né? Profissionalizar esse pequeno e médio varejo. Então hoje a ideia aqui é desmistificar um pouquinho a contabilidade de uma forma bem simples. Exatamente. Hoje a gente está com um super convidado com mais de 15 anos de experiência no mercado pet, uma empresa especializada em contabilidade no nosso setor, para poder falar de estratégia. Vamos tirar esse peso, Isso aí. esse terror que tem quando a gente fala de contabilidade, né? Seja bem-vindo, Marcelo Silva, obrigado. né? Obrigado, isso, Marcelo Silva. Obrigado. Bom, o Marcelo está aqui representando a Compacta. Como fala? Compta. Pet, vet. Exatamente. De uma contabilidade específica do mercado pet. É isso aí. Que bacana. Apresenta um pouquinho pra gente, Marcelo. Seja bem-vindo, né? Obrigado Vai ser um bate-papo aqui bem legal. Apresenta Com pra certeza. gente a empresa, por favor. A Compta é uma contabilidade especializada, como vocês disseram, né? Nós identificamos oportunidades há 15 anos atrás nesse mercado e entendemos através da técnica, obviamente contábil, né? Fiscal, tributária, que existiam muitas oportunidades e benefícios para o setor e nós resolvemos, de fato, investir nesse mercado, né? Então, nós não somos uma contabilidade que apenas caiu de paraquedas sem ter um entendimento de onde estava pisando. Nós estudamos o mercado, nós entendemos que existiam muitos benefícios que não eram aproveitados pelos empresários do setor e aí a gente, de fato, mergulhou de cabeça e estamos aí até hoje. É só pra gente entender, então, assim, não é só pet shop, clínica, você também faz para distribuidores, atacadistas, você atende todo esse Perfeito. ramo pet. Perfeito. Hoje nós atendemos toda a cadeia, né? Então, Entendi. a gente vai desde o pet shop, a clínica, o hospital, o fabricante, o distribuidor, todas as empresas, de fato, que compõem o mercado pet, hoje nível Brasil. O que tem de diferente? Por que escolher o mercado pet? Assim, eu fiquei bem curioso, né? Porra, nunca tinha visto nada do tipo, uma empresa de contabilidade que se especializa num setor. Sim. Por que você escolheu o pet, assim? Cara, é uma coisa bem ampla, assim, né? Se você parar para analisar o mercado pet, vet, eu falo muito pet e vet, né? E você tem uma composição de, por mais que seja um único segmento, mas você tem um desmembramento das atividades, né? Você pega ali uma loja, um lojista, na própria loja dele, ele tem a revenda de produtos, ele tem a prestação de serviço, né? Ele pode ter a prestação de serviço não só de uma frente veterinária, mas como ele pode ter uma frente de alojamento, que é o hotel, daycare, ele tem o centro estético, então é muito diverso, né? E quando você fala de contabilidade, tributação, cada frente dessa recebe um tipo de tratativa. Certo. E aí quando eu falo que lá atrás nós identificamos que existiam oportunidades, assim como muita coisa que estava sendo feita de forma incorreta. E aí a gente falou, vamos entrar para ajustar, corrigir isso daí e, obviamente, beneficiar o mercado e todo mundo, obviamente, ter o benefício aí, né, do ganho, né? Então, escolhemos o mercado muito em virtude de termos identificado que era muito dinâmico, né? Quando você fala de pet e vet, não se restringe apenas a um lojista ou uma clínica veterinária, né? Justamente, vai para a indústria, vai para o distribuidor, né? E dentro da própria loja, como eu falei, existem várias atividades que compõem ali aquela atividade ou aquela operação, né? Porque eu, no lugar do lojista, ficaria muito mais confortável em passar minha contabilidade para alguém que entende do meu ramo, né? Porque a maioria hoje faz uma contabilidade genérica. Sim. E aí eu acredito que isso te dá poder comparativo, inclusive, né? De um cliente para outro. Por que esse aqui pesa tanto o custo operacional e esse aqui está pesando X, tudo? Fiquei curioso para ver esse detalhe assim específico. Com certeza. A gente tem muitos cases, né? Nesse sentido de
benefícios e ganhos mesmo, efetivamente, né? Então, clientes que reduziram X% da sua carga tributária para uma simples, que não é tão simples, porque existe um estudo e uma segmentação, é uma especialidade, um ajuste na forma de tributação da operação dele, né? Coisa de 8%, de 10% de economia de carga tributária. Cara, isso é muita coisa. E aí você coloca isso ao ano. Uau, né? Quanto Meu Deus. que você representa? Bom, vamos lá, vamos dar um passo atrás, Sim, tá? Vamos voltar aqui para a gente começar falando por que contabilidade ainda é visto, Marcelo, apenas como um setor fiscal dentro da empresa e como que essa contabilidade pode ser estratégia. A gente está falando de resultados, você está falando Sim. aí, né, de recursos para economizar e ganhar mais, enfim. Como que a contabilidade hoje pode ser estratégia, não só fiscal? sim, Como pode ser vista com outros olhos por nós empresários, né? sim. A gente estava dizendo, né, até antes de entrar aqui, né, eu estava falando sobre isso, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? A gente precisa entender o que de fato, qual é o papel da contabilidade. A gente costuma dizer o seguinte, enxergar muito no mercado, que esse assunto é um assunto que muitos empresários, né, muitas empresas, gestores não querem tratar desse assunto, né? Então, eu sei comprar e vender, né, eu sei atuar ali no balcão, né, na frente de loja. E quando você fala de gestão de negócio, de números de tributação, é sempre um bicho de sete cabeças. Que aí é a forma como é tratado o assunto, né? A questão é que é importante a gente até frisar aqui, que existem dois tipos de contabilidade, né? Existe a contabilidade fiscal e a gerencial, tá? E o que a gente vê muito no mercado é que ele está muito distante, a contabilidade fiscal da gerencial, né? A fiscal, quando a gente trata dos dados fiscais, é aquilo que vai para a Receita Federal mesmo, que está sendo informado lá para a Receita. E a gerencial, de fato, o que está acontecendo na sua operação. E quando você para analisar dados da operação, você vê muita divergência de uma operação para outra, né? Isso muito em virtude do que? Da complexidade de legislação e a tributação, né? Então você fala, não, eu vou dar um jeitinho aqui, então eu vou fazer de uma forma alternativa, porque se eu fizer a coisa da forma correta, eu vou ser prejudicado. Eu sempre produzi conteúdo, palestra, e nas minhas palestras eu sempre falei sobre isso, né? Então sempre tinha um grupo de pessoas, e aí eu falava assim, quem acredita aqui que se você trabalhar corretamente, você vai fechar as portas? 99% da sala levantava a mão, né? E eu tenho a minha especialização em planejamento tributário, né? E eu sempre falei que se você fizer da forma correta, você tem o benefício também. Só que você precisa saber fazer. E aí é onde entra a contabilidade estratégica, a contabilidade gerencial do negócio, não é a contabilidade fiscal. Porque aquilo que você manda para a Receita Federal é conformidade, né? Você emite suas notas, você manda para o contador, ele apura o imposto, você paga e a gente declara lá para ele que você pagou X% de imposto. A maioria dos empresários não sabem nem ver se aquilo ali está pertinente, se está correto, porque ele simplesmente acredita e pronto, acabou. Exatamente, ele confia na Confia prestação de serviço ali, exato. e ele nem entende o que está sendo enviado, o que ele está pagando também, que é uma outra conduta que a gente tem na nossa empresa, né? De formar o empresário, de formar o gestor. Então, nós pegamos na mão do nosso cliente, né? Até porque se você recebe a informação correta, fica muito mais fácil toda a restante das tratativas, né? Sim. Então, a dica que eu dou nesse sentido, inclusive, é o seguinte, você precisa entender de fato o que você está pagando, né? Por mais que a gente está tratando da contabilidade fiscal, você vai pagar um PIS, COFINS, ICMS, você precisa entender qual é a composição daquele imposto, né? Por que você está pagando aquilo? Porque dependendo das variáveis da sua operação, você paga um X% de imposto. Se você modificar a sua operação para onde você vende, para onde você compra, falando principalmente da distribuição, né, isso tem interferência direta, tem impacto direto. Só que muitas vezes, qual é o comportamento dos gestores? Eles recebem a guia e pagam. Mas não tem o entendimento do que está pagando. E nem o interesse. E aí falta um pouco desse interesse da gestão do negócio. E aí a gente sai da contabilidade fiscal para falar de negócio. Me permite polemizar aqui um pouco, assim. Lá Eu vem tô vendo que ele, lá vem ele. Você sabe que tem que ser não polemizar, não engaja episódio nenhum. Mas assim, eu tenho 20 anos de mercado, Marcelo. E eu já passei, eu devo estar na 5ª empresa de contabilidade, essa aí já ficou comigo por mais tempo. Mas esse momento que você está falando, de você senta com o empresário para avaliar o balanço gerencial, né? A parte de gestão realmente da empresa, cara,
Poucas empresas oferecem Com isso, certeza. né? E olha que eu estou como empresa, eu estou no lucro real, eu não pago pouco de honorários, né, da contabilidade, mas eu sinto muita carência disso. Sim, Ou seja, ela tem que me apresentar um balanço trimestral. sim. E por que a gente não olha o que aconteceu de um trimestre para outro, índice a índice, o que melhorou, o que piorou? Não tem nesse momento. Perfeito. É isso que você está colocando aqui, a tua proposta isso. do mercado. Exatamente isso, Diego. E a Compta, ela se diferencia do mercado justamente por isso, né? Então, a gente tem aí a nossa base, a nossa equipe que fica ali atendendo a conformidade, né? Então, a gente tem um time que atende a conformidade, assim como empresas tradicionais de mercado, só que com um olhar mais estratégico, né? Então, os profissionais que atendem os nossos clientes são profissionais que lidam com dezenas, centenas de empresas semelhante à sua, né? Então, é uma linguagem diferente, é um entendimento diferente, né? E é importante ressaltar também uma outra coisa, que quando a gente fala de resultado, a gente não está falando só de imposto, né? E aí, quando a gente fala de campo estratégico, a gente precisa olhar para tudo, né? É para a carga tributária, é para a precificação, é para o fluxo de caixa do negócio, é para uma série de dados, né? E eu sou o fanático por indicadores, né? A minha empresa, também gosto. a gestão do meu negócio é por indicadores, Uhum. né? Se eu não tiver indicadores, eu não tenho visão, propriedade de dados para tomada de decisão. Mas esses indicadores, você pega isso em comparativo com teus clientes desse setor, porque nosso mercado é muito carente. Eu costumo conversar com vários distribuidores e a gente pergunta qual é o teu custo Sim. operacional. Cada qual tem um número diferente. É assustador. É isso. E a gente está num momento, se você acreditar, as indústrias partiram agora para precificar o varejo. Sim. Ah, eu quero esse preço no Brasil todo. Como? Se a gente tem custo operacional diferente. Então, assim, como que você tem esses dados? A única solução seria comparando cliente com cliente aqui. Legal a pergunta, e exatamente isso. O que a gente faz? A gente tem modelos de relatórios, né, de performance de operação. Tá. Então, eu tenho ali um grupo, por exemplo, de distribuidores, então qual é a prática de mercado e quais são os resultados atingidos. Só que você vai ter variação de resultado dependendo de região para região. Exatamente. Isso é normal, né? Então, a gente traz as boas práticas de mercado, o que está sendo praticado, Legal. questão de enquadramento, né? Você falou de questão de lucro real, né? Então, tem Uhum. operação que se encaixa melhor no lucro real. Só que quando você fala, por exemplo, de uma operação do lucro real, você está falando de uma operação mais complexa, né? Você tem que ter uma gestão muito assertiva ali, algo tudo muito bem controlado, processos internos muito bem desenhado para você Aham. poder atender a legislação também. Então, a gente, hoje nós utilizamos dados de mercado, né? Hoje nós atendemos mais de 17 estados no Brasil. Então, a gente possui dados de mercado onde a gente tem demonstrativos modelo na nossa base para poder adequar a operação do cliente. Só que só isso não basta, porque cada operação tem a sua particularidade. E aí a gente trata exatamente de forma individual aquela operação. Só que baseado também nessas práticas de mercado, utilizando relatórios modelo que nós temos na nossa base hoje. E aí hoje, utilizando o relatório modelo de distribuição, utilizando o relatório modelo de um hospital veterinário, de um pet shop. Inclusive, essa diferença de um pet shop menor para um maior, né? Porque você tem aí grandes redes também. Sim. Então, é bem variável e esses dados eu costumo dizer que é o maior valor que nós temos, né? Isso aí é uma questão que, por mais que depois da pandemia principalmente, é normal num mercado a concorrência sempre vai existir, mas o que nós temos, o nosso concorrente não tem, né? Que são dados de mercado, né? Volume, eu estou falando, porque uma coisa que eu digo muito é a prova social. Quem você já atendeu, né? Se você pegar hoje, por exemplo, os cases que nós temos, os clientes que nós atendemos, a Compta é uma empresa atuante há 15 anos. Os principais players de mercados hoje são clientes nossos. A tua sede é São Paulo mesmo. Nossa sede é em São Paulo. Você consegue atender Brasil inteiro. Hoje eu atendo o Brasil inteiro via digital, né? Então, conferência, compartilhamento de relatório em tela, isso. Hoje eu tenho operações que são terceirizadas a parte financeira na minha base. Hoje eu estou atendendo o Piauí, por exemplo, tudo terceirizado. A gente terceiriza com a gente. Eu trato esses dados tudo por conferência, compartilhamento de tela e tomada de decisão. Não consegui entender. O financeiro dele, você assumiu? Financeiro dele. Cara, que insano. Isso é um pet? É do nosso ramo? Ou esse É de um outro laboratório veterinário. ramo? Olha que incrível. Laboratório veterinário. Bacana. E a gente tem a contabilidade e nós temos uma frente que é a frente financeira, né? Que é onde a gente trata principalmente dos indicadores também, né? Entendi. Então a gente faz uma junção aí, a gente sai da zona de conforto que é a conformidade, aquele basicão que vai para a receita, e entra no aquilo gerencial. Que todo mundo oferta. Exatamente, a gente Você tem saiu também, mas você ainda tem um diferencial que é esse estratégico. Exatamente. Aí, para você tratar do campo estratégico, quando a gente fala de contabilidade, eu preciso ter acesso ao financeiro.
né? Eu preciso tratar dos dados gerenciais. Sim. Então, eu preciso entender exatamente o que acontece ali no fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, né? Então, a gente hoje tem essa frente onde o cliente terceiriza com a nossa equipe. Então, ele tem um profissional ali do meu time que é um funcionário dele. E aí ele terceiriza tudo, onde a gente compõe esses dados e compartilha esses relatórios em tela de tomada de decisão e plano de ação. Além do que nós imaginando aqui. A gente tem discutido muito, né, sobre essa dor do distribuidor, né? Essa assessoria aí, né, contábil, né? Que não é só fiscal, mas é estratégia. Ainda mais no momento que a gente está passando, né? A gente fica se comparando, né? Você está no Sudeste, eu estou no Norte, e a gente fica perguntando qual o custo do teu time de vendas, do faturamento. Como que faz aqui? Vamos reduzir ali, vamos fazer aquilo. Então, coisa que era para contabilidade estar fazendo, né? E o que é normal, viu, Diego? A gente possui, como eu falei, um banco de dados, só que a gente sempre está atualizando esse banco, né? E esse banco de atualização, ele vem através das operações dos nossos clientes, né? E muitas vezes o próprio cliente realmente é o que você falou, ele não conhece os dados da operação dele, né? Eu dou aula também numa faculdade e para donos de hospitais veterinários. E aí eu estava conversando com esses proprietários dos hospitais, e aí eu estava falando, né, como que era a operação deles, né, se eles conheciam o resultado, os indicadores e tal. Muitos destes não conheciam, né, então não sabia, por exemplo, a gente vai entrar aqui mais na frente, mais adiantando, qual era o ponto de equilíbrio do negócio, qual era a margem de contribuição da operação, né, então a gente percebe que existe uma grande carência em relação a essas informações para efeito de tomada de decisão. Isso de toda a cadeia, né, então quando eu converso com o distribuidor não é diferente. E aí o problema é até maior. Na verdade, eu acho que assim, né, o empresário, ele aprende contabilidade na marra, né? Sim. Ele vai indo por osmose. A maioria é feitos comparativos, né? Se ele precifica assim, eu vou lá e quero precificar também. Isso, daí você vai pegando entendimento, você vai acompanhando e você vai entendendo, né? Eu queria entrar um pouco até, inclusive, assim, já que a gente falou de relatório, de dados, né? E já pegar uma dica com você, né? Com qual frequência nós, empresários, devíamos olhar os resultados, né? Acompanhar os resultados. E quais são esses indicadores, né? O que hoje eu devo olhar, com qual frequência para acompanhar? Se pudesse fazer isso de uma forma bem resumida, né? E simplificada. Assim, isso aqui é essencial, isso aqui eu não posso deixar de olhar. Porque assim, eu acho que, até para trazer como exemplo, né? Eu acho que contabilidade é igual receita de dieta. O empresário, ele sabe tudo que tem que fazer, né? Tudo, mas faz. Sim. Né? Quem não mistura a conta pessoal com a empresa? Né? Faz. Então, assim, o que é essencial, o que precisa realmente ser executado, qual KPI, analisar com qual frequência. Sim. Como eu estava dizendo, né? Então, até em algumas conversas que nós temos, eu gosto muito de trazer cases, né? De atendimento. Então, eu estava recentemente conversando com um distribuidor da nossa base e eu fiz uma pergunta para ele, né? E eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual é o percentual de inadimplência que você tem na sua operação? E aí ele não soube me responder. Né? Então, como eu falei, nós possuímos vários dados e a gente vai sempre aprimorando isso. Então, eu quero cada dia mais entender mais o negócio, porque isso é um dado muito importante. Tá? E aí ele não soube me responder. Então, quando você fala de indicadores, existem os mais comuns, que são essenciais, obviamente, para efeito de controle e até de você conseguir atingir um resultado específico dentro do que você desenhou ali. Mas quando a gente fala de indicadores essenciais, eu posso trazer a própria margem de contribuição como um dos principais, porque a margem de contribuição é um indicador que vai te dar a visão da capacidade de pagamento dos seus custos fixos e geração de lucro, né? Além do próprio CMV, né, que é o volume de compra ali. Tem muitas empresas que acabam se perdendo, comprando muito, né, e estocando muito produto. Né? E aí não conhece o giro daquele produto, a curva ABC do negócio, e aí você faz a compra de maneira incorreta, né, não de forma tão estratégica. Então, controlar o CMV do negócio é importante, né? Porque você pode comprar um grande volume. Se você compra muito produto, você automaticamente reduz a sua margem de contribuição. Os produtos estão lá dentro do grupo de produtos variáveis, né? Custos variáveis. Então, se você engessar muito esse grupo, você diminui a sua margem de contribuição, né? E aí, automaticamente, você deixa de gerar uma lucratividade ideal para o seu negócio.
Então, eu gosto muito sempre de tratar desses dois indicadores, mas existem tantos outros, né? Existe aí o grupo de despesa fixa também. A questão que muitos empresários se acabam se perdendo é o indicador do próprio Prolabore, que é o salário do sócio, né? Então, você pega aí, você tem uma métrica de mercado. Independente de quanto vendeu, ele quer tirar sempre a Exatamente. mesma. Cara, é impressionante. Eu estava conversando com um empresário do mercado também de segmento, e ele tirava, sem brincadeira nenhuma, 40%. O Prolabore dele representava 40% do faturamento dele. Não. Não, aí não Como tem assim? como, né, gente? No nosso mercado não dá, é impossível. Ele é serviço. Entendi. Né? Ah, tá. Mesmo Mas assim, mesmo assim ainda é muito não, mesmo insano. assim, né, esse indicador ele tem que ser ali na casa de 10%, né? Quando você fala de um Prolabore, 15% no máximo. Que é né? muita coisa. Que é muita coisa. É. Quando você fala de 15%, Vou até anotar é esse muita número coisa. aqui, entendeu, Que gente? número mágico que eu não Deixa eu sou anotar tanto esse santo. número. Porque a diferença disso, né? Vamos falar da diferença dos 10 para o 40, seria os 30%, é lucro. Se a operação der. É. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sigo script, tá? Tu vai ser a que vai trazer pro script, porque minha cabeça tá fervilhando de pergunta aqui. Eu vou Vai. ainda vou ficar Vai. na Você tá liberado. Eu vou ficar ainda nesse ponto aqui, porque isso é o que mais eu converso com os lojistas. Assim, a gente Sim. tem muito um papel de profissionalizar o pequeno e médio varejo. Então eu vou pra rua, eu gosto de fazer Sim. rota e eu converso muito com lojistas sobre isso. E às vezes, ó, vamos pegar aqui o mercado de ectoparasiticidas, né, que é uma grande fatia do mercado pet. A gente tem hoje infinitas Sim. marcas nesse mercado. E aí tem produto que custa 100, tem produtos que custa 50, e ele quer usar o markup tradicional ali para medicações de 50%. Sim. 50% em cima de 10, R$5. Uhum. 50% em cima de 100, R$50. Uhum. E aí, essa hora da decisão de qual dessas 5 marcas que eu tenho de opções aqui, o que eu vou colocar na melhor localização, o que eu vou colocar numa ponta de gôndola, o que eu vou dar foco para dentro da minha loja. Perfeito. Muitas das vezes ele não sabe. Porque Exato. ele marca todo mundo igual e ele acha que se vender aquele baratinho ou se vender esse, tanto faz. É isso aí. Esse detalhe específico, essa hora dessa conversa difícil com o lojista, esse momento acontece entre a tua contabilidade e teu cliente? Acontece. Precisa acontecer, né? Porque, como eu falei, o resultado ele é feito de detalhes. Né? Então, a gente precisa analisar, obviamente, o tipo, né? O volume de compra, o tipo de produto, a margem que está sendo aplicada. Então, tudo isso é o que vai fazer a gente atingir um resultado lá no final. Né? Então, nós tivemos cases aí, eu tenho vários cases na nossa base, né? Onde a gente tirou aí, por exemplo, a gente teve um aumento de 5% de lucratividade, de margem, na última linha do demonstrativo, de 8% a mais de lucratividade na operação, tudo baseado nesses detalhes, nos mínimos Muito bom. detalhes. Né? Então, você pega ali, Legal. por exemplo, vai fazer uma precificação, porque quando você faz a compra de um produto e você coloca na prateleira para venda, você precisa entender se a margem está adequada. Inclusive, o markup é um grande risco. Né? Quando você faz a precificação por markup, é diferente quando você faz pela estruturação do custo, né? Aplicando de fato a margem ideal. E então a gente precisa pegar no detalhe cada item, cada produto e ver se aquele produto de fato tem a margem que você deseja, né? Porque o que a gente vê de prática de mercado, você coloca ali uma margem de 30%, 40%, no final você não tem 30%, 40%. Não. Só que isso não é visto, né? Quando você para apurar, você vê que você não está ganhando 30%, 40%. Uhum. Você está ganhando 20%, 25%. E aí a cada produto que você vende, você ganha 5% a menos da sua expectativa. E aí, quantos produtos você não vende no mês? Né? E aí no final do mês você não atinge o resultado. Aí você fala, pô, mas eu não tenho o lucro que eu esperava. Por quê? E aí para você mapear isso, para você pegar onde está o gargalo ou o gap do negócio, você não encontra, cara. Você sabe por que isso é tão importante? A gente está vivendo neste exato momento a entrada de um novo player nesse segmento. E eu gosto muito de olhar preços, né? Porque às vezes muda de uma região para outra. E hoje a gente, para dar uma resumida, a gente tem mercado de ectoparasiticidas de longa proteção e de curta Sim. proteção. Os de curta proteção é onde tem vários. Sim. E eles deixam, em média, lucro bruto para um pet hoje, R$25. De forma aqui, bem rasa, R$25. E um produto de longa proteção está deixando aí uns R$50, R$60. Lança-se um produto novo, com uma proposta de precificar aqui embaixo. Quando eu olhei esse preço, eu falei, isso vai acabar com o mercado de ecto. Porque isso vai forçar todos os outros a baixarem. O que era lucro de 25 cai para 20, depois para 19. Isso está acontecendo neste exato momento. Só que essa decisão, ela é da indústria ou essa decisão é do varejista?
de se proteger como negócio dele? É isso que eu estou questionando na rua. Cara, você tem certeza que você vai vender este produto neste preço? Você vai puxar todo mundo para baixo. E aí desidrata o melhor mercado da A fatia de rentabilidade cai, né? Menos Sim. dinheiro entrando, né? É, Custo subindo, como que essa conta vai fechar, né? O que eu costumo dizer dessa estratégia de precificação é que, por isso que eu falei de comparativos e dados de mercado, mas cada operação tem a sua particularidade. Até muitos alunos meus me perguntam também sobre isso, e eu digo o seguinte: você precisa analisar dados de mercado, mas primeiro você precisa fazer a lição de casa. Tá? Então você precisa precificar a sua operação de acordo com a sua expectativa. Primeiro ponto. Então eu vou precificar, eu vou colocar aqui uma margem de 30, de 40, de 50, isso que eu vou puxar para baixo, mas você precisa entender o que você está fazendo. Né? E aí quando você faz essa estratégia, que você cria essa estratégia, aí você vai comparar mercado. E aí você vai ver se esse produto, quando você colocar na prateleira, qual é o impacto que vai causar. Uhum. E aí você vai trabalhar essa dinâmica toda. Né? Então, que aí é chamado produto isca, né? Que você coloca, isso que eu vou jogar para baixo para atrair o cliente, e aí isso que eu vou vender de maior margem para ele e tudo tal. Então, tudo isso tem que ser feito tem que ser feito de maneira estratégica. Só que consciência. O que a gente vê não é isso no mercado. A prática de mercado que a gente vê é você colocando o preço baseado na concorrência. Né? Isso que eu vou puxar para baixo, que ali está vendendo também por esse preço daqui, eu vou colocar tanto, esse aqui eu vou colocar mais para... Mas não tem base nenhuma. Não tem base nenhuma. Não tem base nenhuma. Então, acho que o principal conhecimento que ele vai precisar ter é qual é o custo dele. Porque Exato. a precificação precisa cobrir custo. Precisa pagar os variáveis e ainda te sobrar o lucro. A maioria dos empresários não sabe o seu real custo. E aí a gente é questionado por alguns lojistas assim: qual a tua sugestão para eu precificar esse teu produto? E aí a gente fala, às vezes, pet food, ó, ser cancelado. Às vezes a gente fala 35% de markup. Eu vou trazer ele pro script de novo. Eles falam assim, esse markup não dá para mim. Falei, tá, mas não dá por quê? Só para eu entender. Aí a pessoa não sabe justificar. Deu Sim. para perceber que ela não sabe Eu já o custo. escutei assim, ó, meu contador disse que eu tenho que marcar tudo com 100%. Já ouvi isso também. Aí eu falei assim, mas tudo 100%? Tudo 100%, Já senão eu não ouvi tenho isso. lucro. Eu falei, nossa, mas tudo é muito, né? Tudo. Pet food, acessório, medicamento, serviço, tudo 100%, tudo igual. Sendo que pet food é com substituição tributária, medicamento normal. A questão do 100% falando da prestação de serviço, né? O contador que orienta dessa forma é porque porque vamos lá, venhamos e convenhamos, existe um trabalho, como eu falei, muito dinâmico e muito árduo a ser feito, né, em relação a tudo isso que a gente está discutindo. E você precisa ter, obviamente, além do tempo disponível, você precisa ter o conhecimento, né? E muitas vezes não é que os contadores não tenham conhecimento, né? Mas talvez ele não tenha o tempo para atender determinada operação. Esse talvez seja o Né? ponto. Então ele simplifica o processo. Ele falou assim, ó, coloca tudo 100%. Por quê? Porque isso é uma segurança que você vai conseguir cobrir os custos e deixar alguma coisinha ali no final. Sim. Só que esse deixar uma coisinha no final não vai atender a sua expectativa. Né? E aí, como eu falei, eu queria ter 15%, 20% e eu estou tendo 6% de lucro ou não estou tendo nada. Entende? Porque como o Diego bem pontuou, né, você precisa cobrir os seus custos variáveis e, primeiro ponto, você precisa entender o que compõe os seus custos variáveis. Né? Quais são os custos variáveis da operação? Tá, é o produto que você está comprando para revenda, é o frete, é a Comissão taxa de de um maquininha, a balconista. comissão do vendedor, enfim, um monte de coisa que vai compor essa estruturação de custos. Né? Inclusive, nós temos aqui dentro do nosso negócio, temos um produto que a gente chama, que é a estruturação de custos. A estruturação de custos é uma consultoria, uma assessoria para você entender como que está o seu negócio. E aí você vem nessa estruturação de custos e você entende a capacidade de geração de receita do negócio, a capacidade de geração de resultado, e você entende linha a linha do seu negócio o que está inflado. Né? Então, o que você precisa trabalhar? A gestão de custos. Né? E aí você precisa entender exatamente o que compõe esses grupos. Variável, fixo. Né? Só que muitas vezes, para você fazer uma precificação correta, só que muitas vezes o próprio empresário ele não conhece essa estruturação de custos do negócio dele. Sim. E ele tem uma outra dificuldade que a gente entra até numa parte mais técnica, que é entender o que é variável e o que é fixo. Né? Eu vejo muito isso. Mas isso aqui é fixo ou é variável? Lembrei do meu professor de contabilidade. Ele falou assim, ó, todo custo que quanto mais você vender, mais você vai pagar é variável. Olha que bacana, legal. simplificado, Simples, né? É simples. É isso. Então- O variável é isso. Eu falo muito nas minhas aulas também sobre isso, porque existe uma certa dificuldade de entendimento. E aí eu falo muito isso também.
Eu falo assim, ó, você precisa entender e colocar na sua cabeça o seguinte, se você vender, você paga. É o que eu falo. Vendeu, pagou. Se você vender, você paga imposto. Se você vender, você tem frete. Se você vender, você tem comissão. Então, para simplificar o entendimento. Uhum. E né? é importante, né, o nosso cliente saber que salário você vai ter que pagar abrindo ou não abrindo o teu pet shop, o salário é folha, a comissão não, ela é variável, precisa da venda para que ela aconteça. Então, um vendedor que ganha 2 de salário e 2 de comissão, esses 2 da comissão vai para o variável, os 2 do salário vai para o fixo. Esses percentuais, cara, ser fundamental ele saber para poder precificar corretamente, senão... E eles vão impactar no seu indicador, para tomada de decisão. É o ponto. Vamos voltar para o script, a gente vai se perder. Me lista assim, ó, 3 erros. Se você puder, né? 3 erros clássicos do nosso mercado. Olha, empresário estão errando aqui, aqui, aqui. É onde eu encontro quando eu assumo uma contabilidade. Você consegue ver de imediato? Consigo sim. Acho que a gente até falou aqui no começo, né? A mistura da personalidade, né, jurídica com a pessoa física. Isso aí acontece desde o pequeno ao grande. Você falar que esse é o erro direto. Isso às vezes até... não tem como. Não é nem a falta do conhecimento, né? Tem coisas e entender bobas. Que tem que se separar. Esse tipo de coisa, ó. Compra de passagens, que é para a empresa, eu passo no meu cartão pessoal. Depois a empresa me paga. Mas tem uma estratégia para ganhar milha aqui. Eu sei que isso é errado, né? Mas tem uma estratégia por trás. Mas o dia pode dar um BO grande aí. Meu cartão de crédito não é incompatível com a minha renda, já pensou? Exatamente. Então essa mistura de pessoa física e jurídica acontece bastante. E é exatamente o que você acabou de falar. Não é pela falta de conhecimento. Você sabe que está errado. Olha aí, tá vendo? Mas é a falta de Só que é porque pela facilidade ou por algum benefício específico. Também, exato. Vou comprar por aqui que é mais rápido. Exatamente. Né? E aí depois a empresa faz um reembolso. Só que depois a contabilidade tem uma dificuldade de fechar essa conta. Né? Então isso acontece bastante. Quando ela fecha, né, gente? Vamos falar a verdade, olha que né? legal. Que hoje a gente tem muitos prestadores de serviço, sim, né? que nem olha isso. Você já experimentou pegar o teu balanço e jogar no ChatGPT? Já que, infelizmente, nossa contabilidade não faz esse papel. Uma das coisas que ele me apontou é gasto exagerado com cartão de crédito. Porque é justamente isso. Exatamente. Cartão de crédito corporativo explodido, né, dentro do balanço e... Olha que legal isso. Ele mesmo colocando provas contra ele, né? Fica quieto, Diego. Mas tá revelando muito, tá online isso, né? Mas tem muita gente que tá acompanhando a gente aqui que faz igual, então é tranquilo. Isso é uma dor de mercado, sabe? É uma coisa muito comum, né? Porque existe uma dificuldade muito grande de separar, né? Essa personalidade da pessoa física da pessoa jurídica, né? Um outro erro que é muito cometido, que a gente observa muito quando a empresa entra na nossa base, é realmente a forma de tributação da operação, né? Como a gente falou aqui, pela falta de entendimento, conhecimento. Então, tem gente que deveria estar em outro regime, se identifica rápido. Tem gente que deveria estar em outro regime, né? Que o lucro presumido já não é mais interessante para aquela operação, o Simples Nacional. Ou tem muita gente que já estourou o Simples Nacional, mas que está segurando a operação com 2 CNPJ, por exemplo, né? Nossa, 2 só? Nosso mercado tem gente com 6, 7. Tem. Tá insano. Cara, eu tenho operação na base com... uma operação com 15 CNPJs, pra você ter uma ideia, né? E aí, assim, esse case, inclusive, eu vou falar para vocês, é um case que entrou recentemente. Conta. Esse case entrou recentemente na nossa base, obviamente vou manter o sigilo do nome, mas é uma operação que entrou na nossa base com média de 15 CNPJ. E aí, o que a gente está fazendo? É o que eu falei, o campo estratégico, a gente está revendo tudo. A gente está fazendo um planejamento tributário e identificando, obviamente, outras possibilidades. Por quê? Você às vezes tem 15, tinha uma outra operação que eu estava atendendo outro dia também, e lá tinha 6 CNPJ. E eu, conversando com esse cliente, eu falei, olha, a gente vai acabar com isso daqui. Não é porque 6 CNPJ, não, porque na época o contador falou que abriu umas presumido, mais 2 no Simples, mas por que isso aqui? Não, porque no Simples Nacional eu coloco a galera trabalhista, né, por conta dos encargos. Eu falei, não, tudo bem. E aí, na hora que eu bati o olho na operação, eu falei, olha, isso aqui a gente vai reduzir e muito, né? Muito provável que a gente coloque essa operação no lucro real e uma única operação, né? E se aproveitando de todos os benefícios, se bobear, você vai pagar menos imposto ainda, né? Então, o que eu vejo é muita falta de entendimento e conhecimento da legislação e o que pode beneficiar a operação. E entendendo quais são os benefícios de cada regime, né? O lucro real, ele tem os seus benefícios. É uma operação muito complexa, uma operação que exige uma atenção a cada detalhe
exige um nível de processo muito organizado, não estou falando da contabilidade, estou falando do cliente, né? Então, quando você está no lucro real, você tem que ter um processo muito bem organizado, mas ele beneficia muito a operação também. Né? Às vezes você fala, Sim. você pode Se falar você entender, Sabe que até um você- tempo atrás falavam assim, tinha essa lenda no mercado, pelo menos da distribuição. Se você lucra acima de 8%, fica lucro no presumido. Se lucra abaixo conta de da 8%, presunção, fica exatamente. no real. Exatamente. Se eu te falar, meu caso, ele é muito emblemático, assim. Então, quem me trouxe essa proposta foi a equipe jurídica da distribuidora. E aí, depois eu vim descobrir que o nome desse processo chama elisão fiscal, né, que é uma forma legal de você pagar menos impostos. E fiquei fascinado pelo assunto, fiquei, poxa, por que não me trouxeram para isso há tanto tempo atrás, né? Porque só agora, olha o quanto que eu poderia ter economizado, né? Eu coloquei que no primeiro ano foi R$400 mil enxugado só de encargo. Nossa, Absurdo, assim, Bastante coisa. né? Talvez você deva ter vários casos como o meu. Muitos cases, muitos. De economia mesmo, Aham. né? E a conta é ano, né? E é o que eu falo, você tem que ter um entendimento para você poder aplicar. E você falou da elisão, né? Então, existem 3 formas de você reduzir a sua carga tributária, né? Que é a elisão, a ilusão e a evasão. A evasão é o ilícito, né? Algo que Sim. não é legal. Legal, Então, claro. você vê muita prática no mercado ainda da evasão fiscal, que é a sonegação, a falta de emissão de nota, etc. E aí nós temos a elisão, que é a forma legal, e nós temos a elisão, que é a forma legal, e a ilusão. A ilusão são as brechas da legislação, é aquilo que não está previsto na legislação, ou seja, é Tem discutível. riscos também, né? Tem risco, Sim. mas ok, vamos aplicar. Tem e gente que e aposta, discutível. se der problema, lá na frente Eu vou te dar o próprio exemplo da divisão de faturamento. Tá. Né? Vamos abrir um CNPJ aqui, porque você vai fazer um cadastro lá na Receita Federal, você abre uma outra empresa e você coloca lá a sala B. Uhum. Isso aí não está dizendo que não está previsto que você não pode abrir outro CNPJ, entende? Só que é um risco muito grande, né? E aí, enfim, não vou me aprofundar, que não é o tema, mas aí você fala de reforma tributária e o quanto essas empresas elas não vão ser pegas de surpresa, né? Que divide faturamento em várias operações. Em vez de simplificar, vai complicar. Exatamente. E aí a gente vem para elisão fiscal, que é a prática legal, entendendo os benefícios, os aspectos de cada regime e adequando a sua operação dentro do que é mais legal, onde você vai ter benefício, onde você vai ter resultado. E aí a gente faz muito planejamento tributário na nossa base. Muito. Eu queria aproveitar esse momento Pronto, e trazer esse engata assunto, né, Marcelo? Como que hoje a Conta faz esse planejamento com o seu cliente, essa transição, às vezes, né, de um regime tributário? Como isso acontece? É analisado um ano? É tomada essa decisão com antecedência? Né? Quais são os Sim. indicadores para essa Tem mudança? toda uma preparação para virar na data certa, né? Porque tem, né? Eu acho que é início de Perfeito, ano, tem, né? Tem um exato. prazo. O que a gente faz? Aqui a gente tem feito muito planejamento tributário, não só por conta da reforma, né, mas a gente entende que sim, essa frente é uma das principais dores do nosso cliente, que não é só essa, como eu falei aqui também agora há pouco, mas sim, muita gente se preocupa muito, né, com a carga tributária apenas. E aí eu falo, olha, não é só o tributo, não é só o imposto, mas vamos analisar isso aqui. E aí a gente entra com planejamento tributário. E para a gente fazer um planejamento tributário, a gente precisa entender, obviamente, toda a operação, né? O quanto a empresa está vendendo, né? E aí nós pegamos, sim, um período atrás, né? Então, a gente precisa analisar pelo menos 12 meses aí, um exercício, tá? E aí a gente analisa volume de venda, volume de compra, despesas, né? Despesas formais, que estão, de fato, no nome da pessoa jurídica, né? Porque para você fazer um planejamento tributário, vou dar um exemplo aqui de você tirar uma operação do simples ou do presumido e levar para o lucro real. Se eu fizer um planejamento considerando o volume de despesa que você me informa e essas despesas não estão no nome da pessoa jurídica, não vai adiantar. Né? Então, a gente analisa tudo isso e aí a gente analisa dados de operação comparado à legislação tributária. E aí a gente enquadra essa operação nos 3 regimes. Né? Então, eu faço algumas simulações para o Simples Nacional presumido ao lucro real, ao menos que a empresa já tenha excedido o limite do Simples Nacional e a gente descarta a operação do Simples. Essa operação enquadrada no Simples. Aí a gente vai para o lucro presumido ou lucro real. E aí, quando a gente faz os cálculos, a gente apresenta pelo menos 5 desenhos. Sempre preferência para manutenção no Simples quando possível, ou você já vê casos em, olha, presumido aqui, mesmo não precisando, você ainda está enquadrado no faturamento de Simples, que é 4.800, né? 4.800.
mas mesmo estando no faturamento, no teu caso específico, tem situações de estar melhor no lucro real, ou você já passou por isso, ou presumido ou não? Existe uma métrica, né? Se a gente pode dizer, porque muita gente me pergunta isso também. A partir de que momento é vantajoso ir para o presumido ou para o real, né? A gente tem que calcular. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você tem hoje uma operação que você tem um faturamento na casa de 200 mil para cima, começa a olhar com mais detalhe para a sua operação, né? Se você fatura até 100, 150, pode ser que o Simples Nacional ainda seja mais benéfico para o seu negócio. Mas não é uma regra também. Pode ser que em algum momento, em virtude das variáveis da operação, o presumido seja interessante. Então é muito relativo. Mas eu costumo colocar esse ponto-chave, sabe? Para você ter um norte, olha, 200 mil de faturamento, vale você analisar outros regimes, né? Então, porque muita gente me pergunta isso, e eu não tem como a gente responder sem ter propriedade dos dados da operação, né? E nesse desenho do planejamento tributário que é feito, a gente apresenta uma quantidade de alternativas, soluções, né? E para você ter uma ideia, a gente já chegou a apresentar para operações uma média de 25 desenhos tributários. Nossa. São alternativas tributárias que a gente busca para efeito de redução de carga. E sempre pelo caminho legal, pelo caminho lícito, pela elisão fiscal, né? E o planejamento tributário, ele é um processo que a gente coleta os dados, a gente estuda a legislação comparada à sua operação, quais são os benefícios e enquadra nesses 3 regimes. E aí, normalmente, a gente senta com o empresário, apresenta as possibilidades e aí a gente ajusta alguma coisa. A gente volta, a gente redesenha isso e a gente toma a decisão, né? Então, é um processo, não é uma coisa tão simples. Calcula aí, beleza, faz a conta aqui. Não é isso. Porque a gente precisa entender a legislação. E quando você fala de distribuição, você tem a região também, né? Então, quem está em São Paulo, quem está no Rio, quem está em Minas, né? Tem a questão da substituição tributária, né, de onde você compra para onde você vai vender. Então, existem N variáveis que vão impactar no cálculo, né? Então, a gente, inclusive, semana eu estava em reunião com um cliente que ele tem sede aqui em São Paulo, tem filial em Pernambuco, Minas, a gente estava analisando todas essas variáveis da operação dele, né, e a gente está concluindo o planejamento tributário lá. Lá foram apresentados, em média, 7 desenhos para ele. Então é um processo... São várias variáveis, mas talvez a principal seja o impacto de folha, né, nessa migração. Sim, porque tem uma consideração muito grande a parte folha. Né? Quando trabalha a venda, né? Exatamente. Desculpa, eu ia aproveitar que a gente está falando desse gancho. A Andipet, ela é uma das apoiadoras do projeto de atualização da faixa do Simples. Está tendo uma mobilização nacional, tem alguns deputados e senadores envolvidos. Lógico, o governo ele ainda é contrário, mas a Andipet está defendendo que o Simples seja atualizado para 8 milhões de faturamento anual. Então, trazendo conhecimento aqui, que a gente já está com esse braço né, dentro da política, né, desenvolvendo inclusive uma diretoria para tá, né, colocando peso, né, dentro dessa mobilização, que eu acho muito importante. Ótimo. Marcelo, você falou que a Computa entrega todos esse atendimento, né? E para mim aqui está sendo um dos grandes diferenciais, né, das empresas que hoje a gente conhece. O que mais? Hoje você entrega atendimento em todos os setores? Folha, fiscal, gerencial, contábil, tudo? Sim, hoje a gente entrega todas essas frentes, que é o que eu falo que são as tradicionais convencionais de mercado, com diferencial de linguagem, né? Então, muita gente fala assim, tá, mas o que você tem de diferente de uma outra contabilidade quando a gente fala de frentes tradicionais, né? Porque qualquer contabilidade que vai prestar um serviço, ele deveria te entregar, né, a assessoria ou a consultoria, acompanhamento da parte contábil, fiscal, trabalhista e societária, né? E o grande diferencial nosso justamente é esse entendimento do mercado, as práticas de mercado, as boas práticas de mercado e a linguagem, né? Então são técnicos, consultores do outro lado atendendo o nosso cliente que conhece de fato o mercado, né? E aí a gente atende todas essas frentes de forma muito estratégica também, né? Então quando o cliente ele entra na nossa base, a gente faz todo um mapeamento dos gargalos da operação dele, né? Então de todas essas frentes. Legal. Então, por exemplo, por que a gente faz isso? Porque a gente entende que ele não recebia esse tipo de assessoria, ele não entende como é que está a operação dele hoje, né? E é importante, por mais que a gente fale de negócio, de contabilidade gerencial, ele entender como é que está a conformidade da operação dele, a parte fiscal.
Porque muitos empresários deixam de dormir porque falam, pô, eu vou ser pego na fiscalização, né? Vou ter um problema, vou fechar as portas. Então, a gente faz esse mapeamento que é o nosso onboard lá, né? Então, o cliente entra, ele passa pelo processo de onboard, onde a gente faz o mapeamento de todas essas frentes. E aí, a gente apresenta isso em indicadores gráficos, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, a área contábil, que nós temos o processo, como ele deveria acontecer. Então, a contabilidade deveria tratar das informações financeiras da operação. Então, você, como gestor, empresário, você precisa mandar para a sua contabilidade registrar as operações financeiras do negócio. Então, você precisa enviar extrato bancário, extrato de cartão de crédito, débito, você precisa mandar as despesas e assim sucessivamente. Se você não manda, automaticamente você não tem um balanço patrimonial condizente à sua operação para efeito de tomada de decisão. Isso é muito prático no mercado, né? Então, muitas vezes eu pergunto, qual foi a última vez que você recebeu um balanço do seu contador? Cara, eu nunca recebi, eu estou com meu contador há 20 anos e eu nunca recebi um balanço. Né? E então, a gente faz esse processo de mapeamento de todas as frentes e aí vem num desenho, num gráfico ali, dizendo o seguinte, olha, a sua frente contábil tem uma inconformidade de 90%, né? E essa inconformidade tem uma composição, que é um gráficozinho vermelho, e tem uma composição. O que compõe esses 90% de irregularidade? É a falta de envio de extrato bancário, a falta de envio de cartão de crédito, e aí a gente compõe esses 90% de irregularidade nessa área. E aí a gente vai trabalhando com o cliente, a gente tem uma jornada com ele que a gente vai trabalhando. Então a ideia é tirar ele de 90% de deficiência da operação e ir diminuindo para 80%, 70%, 60% e assim sucessivamente. Com todas as áreas a gente faz a mesma coisa. Eu gosto sempre de trazer os casos que a gente vive, né, no mercado, então são casos reais, assim. Grande parte dos nossos clientes hoje tem bons negócios, bons estoques, mas eles estão, no atual momento, pedindo prazos que a gente nunca praticou. Ó, eu só compro se for neste prazo. Então, reflete para mim talvez um caixa mais apertado, né? Qual momento, né, a tua contabilidade realmente identifica, por exemplo, essa necessidade, se é que ela existe ali naquele momento. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, você está com muita obrigação de curto prazo e não tem caixa para cobrir tudo isso. Tem esse momento com o teu cliente? Sim. Primeiramente, a gente precisa entender a capacidade de geração de resultado. E tem que compartilhar esse caixa contigo, então. Sim, tem que compartilhar com a gente, né? Mas o primeiro ponto é a gente entender a capacidade de geração de resultado. Primeiro, eu preciso entender se ela está gerando resultado, né? Que aí vem a questão tem um processo antes desse da análise do comportamento de caixa, né? Então, a gente analisa a estruturação de custos do negócio. Para quê? Para entender se está saudável aqueles indicadores, volume de compra, se a margem de contribuição está saudável, se as despesas fixas elas estão muito inchadas. Então, esse é o primeiro passo. Para depois a gente cair no comportamento de caixa. Porque não adianta eu analisar o comportamento de caixa se eu não estou gerando resultado. Né? Então, primeiro eu vejo a capacidade de geração de resultado para depois analisar o comportamento de caixa. Legal. Aí eu entro no prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. Porque vai acontecer isso na prática. Você vai pagar o fornecedor em 21 dias e você vai receber em 90 do seu cliente. Então isso acontece bastante. A gente vê cada coisa. Eu entrei no outro dia num cliente, as moscas, não tinha uma alma, nenhum cliente na loja. E tinham 8 funcionários na loja, parados. 4 deles conversando. Aí eu falei assim, tudo isso de funcionário, cara, como assim? Aí ele falou assim, então, eu tô assumindo essa operação agora, ainda vou ver quem que eu vou ficar. Eu falei, tá, menos mal. Falei, então começa desligando aqueles 4 que estão conversando bem ali, ó, numa rodinha. Juro por Deus, assim. Então, assim, quando tem noção, assumir uma operação, mas provavelmente também sem histórico contábil, né? Exato. E viu, porque ele é do mercado, viu uma oportunidade. Falei, mas e o peso dessa equipe dentro dessa folha para você, né, rentabilizar a tua operação? Exatamente. Ô Marcelo, traz um case de sucesso aí, uma empresa que, né, passou pela assessoria da conta e aí, né, teve aí grandes resultados, né? Sim. Olha, vou falar de uma distribuição. Legal. São parceiros nossos, né? E a gente fez um trabalho muito bacana lá, né? Era uma distribuição de cosmético que eles entraram no Simples Nacional. Lá a gente fez esse processo, né, de revisão tributária, tudo tal. E tivemos economia lá e um crescimento da operação muito, muito bacana, né? Então a gente chegou Outro estado ou dentro de São Paulo mesmo? Dentro de São Paulo mesmo. É legal. E aí a gente chegou lá, nós triplicamos, né, o resultado deles, né, em sentido de crescimento de faturamento e resultado da última linha que eu falo, que é a lucratividade do negócio. Então, esse é um case muito bom, né, uma distribuição. Nós temos clínica também veterinária, que a gente
fazendo um trabalho muito minucioso da operação ali também, entrando com estruturação de custo, precificação e planejamento tributário. Nós tiramos essa clínica de 16% de lucratividade para 26% de lucro no negócio. Aumentamos 10% da lucratividade no detalhe mesmo, né? Então, são vários cases que a gente tem de lojista, de clínica, de distribuição, mas tudo trabalhando no detalhe, né? Não é só a redução da carga tributária. É a precificação, é entendimento, como eu falei, da geração de resultado. O primeiro ponto que eu falo é isso, sempre. É entender a capacidade de geração de resultado. Se você não entender onde que a sua empresa está, qual é o momento dela, você não consegue trabalhar outras frentes, né? Através da própria estruturação de custos, eu consigo identificar se a empresa tem problema de precificação, né? A estruturação de custos vai dizer tudo para mim, né? Se ela tiver problema de precificação, eu vou identificar na estruturação de custos. Agora, lógico, eu não vou resolver o problema de precificação. Eu vou ver que aquele indicador está fora da curva, e aí eu vou falar, olha, muito provável que tenha problema de precificação. Aí a gente vai entrar no trabalho de precificação, né? Então, mas a estruturação de custos, ela traz uma visão muito macro para a gente. Bacana. De várias frentes. Vou te fazer um convite aqui agora na mesa. Até por conta do nosso tempo. Faz sentido para você eu desenvolver um evento para lojistas lá em Belém, convidar ali, sei lá, 50 donos de loja, você fazer um bate-papo, uma palestra para eles, já, né, que você dá aula, e a gente entrar, né, nas dores, né, de cada lojista, os maiores erros, cases de sucesso. Faz sentido isso? Faz muito, total. Legal. É o que a gente gosta de fazer e o que a gente faz todo dia. Quem sabe a gente não faz uma caravana aí Brasil com o Marcelo? Pela Andipet. A gente tem que levar coisa boa, né, para o mercado. Né? Assim, tudo que eu penso é profissionalizar pequeno e médio varejo. E eles precisam desse acompanhamento, desse apoio. Muito bom. Vamos estruturar esse projeto, então? Vamos, sim. Então, pronto. Mais um benefício da Andipet, né? Para nós associados, é isso aí. Aproveitando, para quem ainda não é inscrito, antes que chame a minha atenção mais uma vez, pessoal, apoia esse projeto, tá? A gente, eu saio de Belém para gravar esses episódios de São Paulo, a Pri vem do Espírito Santo. E assim, ele só faz sentido, olha o tanto de insight que sai legal aqui, né? Se vocês impulsionarem, compartilharem nos grupos da empresa, com outros clientes, que esse canal aqui existe, porque ele visa a performance do setor pet. Então, é para distribuidor, para lojista, para indústrias também do setor, né? Procuram vender seus produtos, encontrar distribuidores. Então, sempre saem sites muito legais aqui. Ative esse bendito sininho aí. Exatamente. E deixa compartilha. Uma curtida, compartilha, né? Isso aí. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Como que o nosso associado, nossos clientes te encontram com as redes sociais? Só acessar lá a nossa rede, né? @ComptaPetVet. Vai encontrar bastante coisa lá. Lá tem a nossa estrutura, o nosso time, as soluções que a gente oferece. Então, a nossa rede está bem alimentada lá para quem quer conhecer melhor a nossa empresa. Então, atende todo o Brasil. Atende o Brasil todo. E associado da Andipet tem benefício? Com certeza, sem isso sombra de dúvida. É fundamental para estar nessa mesa, tá vendo? Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, gente, pelo convite, Marcelo. tá? Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até a próxima.